O assunto de hoje, pessoal, é uma pergunta vinda lá de um produtor rural nordestino que possui terras no estado do Maranhão. Ele quer saber qual é o percentual que a lei permite para explorar suas terras, se a regra do bioma Amazônia, que é de 80% de preservação, se aplica a ele. A resposta aqui na tela. Saudações, Direito Agrário. Os comentários de hoje serão com relação a uma sugestão de pauta encaminhada pelo André de Recife, que tem uma propriedade rural localizada na Baixada Maranhense. Ele questiona se a reserva legal exigida para a região de transição do bioma amazônico seria 80% ou menos, por se localizar em cima das coordenadas do meridional. Então esse será um assunto que vamos fazer alguns comentários jurídicos, né? Qual a resposta da legislação para essas situações. Primeiro, vamos esclarecer para aqueles que estão acostumados com percentuais menores do que 80% para as áreas de reserva legal, o porquê desse comentário sugerido na pauta de hoje. É importantíssimo lembrar também que não se confundem a reserva legal com um APP, tá? Sendo que as primeiras, que é a reserva, ou seja, a reserva legal, elas possibilitam a utilização economicamente sustentável e são os percentuais definidos pela lei de cada propriedade que tem que ter com vegetação nativa. Já as áreas de preservação permanente são 11 modalidades de área que, via de regra, não podem ser utilizadas e devem ser mantidas as metragens que a lei estabelece. No caso da reserva legal, há um percentual total da propriedade rural destinada à preservação e o uso economicamente sustentável. O Código Florestal de 2012, ele orienta no artigo 12 que, para determinar qual o percentual da propriedade rural que deve ser destinado à reserva, deve-se observar se essa propriedade encontra-se dentro ou fora de uma região chamada de Amazônia Legal. Nós não estamos falando do estado do Amazonas ou de uma região amazônica sem qualquer referência, mas é uma região, essa denominação Amazônia Legal foi criada por uma lei federal em 1953 e foi atualizada pelos códigos florestais também de 1965, de 2012, considerando a Amazônia Legal como aquela área composta pelos estados do Acre, do Pará, do Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá, em Mato Grosso, e as regiões situadas ao norte do paralelo 13 dos estados Tocantins e Goiás e a oeste do meridiano 44 graus do estado do Maranhão. E aí, de acordo com o IBGE, essa região toda, ou seja, a Amazônia Legal, ela possui mais de 501 milhões de hectares, que correspondem a 58,9% do território brasileiro. São 772 municípios, sendo que 181 municípios do estado do Maranhão estão situados a oeste desse meridiano 44, dos quais 21 deles estão parcialmente integrados na Amazônia Legal. Enfim, o artigo 12 do Código Florestal ele determina que a manutenção da cobertura vegetal para compor a reserva legal, quando dentro dessa região da Amazônia Legal, será de 80% quando se tratar de florestas amazônicas, aí a reserva legal tem que ser de 80%, 35% quando for cerrado na Amazônia Legal, ou cerrado amazônico, e 20% quando se tratar de campos gerais amazônicos. E já para os imóveis rurais que estão fora desta região da Amazônia Legal, a regra é única, é o percentual conhecido de 20%, independente da vegetação florestada ou não. Quanto a dúvidas sobre possíveis áreas de transição, a resposta jurídica é que não existem essas áreas para a legislação. E elas nem sequer existem quando em áreas situadas sobre essas coordenadas, porque foi necessário prever uma regra jurídica com clareza. E assim esse artigo 12 que eu acabei de falar, ele não deixa dúvidas, no sentido de que ao discriminar as áreas de floresta e de cerrado, ele se refere às formações vegetais florestadas e não florestadas, mas não os biomas, floresta amazônica e cerrado. E aí, com essa interpretação, nas áreas de transição entre biomas e encraves, esse mesmo critério ele deve ser aplicado, porque, como dito,
o Código Florestal não faz discriminação entre formações florestais na floresta amazônica e as matas existentes nas áreas de transição, nos limites do bioma cerrado da Amazônia Legal. E aí, para melhor entendimento, eu sugiro consultar a classificação que foi feita pelo IBGE, baseada, por sua vez, numa classificação universal que fornece as bases para os mapeamentos e levantamentos de cobertura vegetal mais atuais no Brasil. Então não ficam dúvidas de que a legislação ela encaminha para critérios que não permitem, esse tipo de dúvida a respeito das coordenadas ou do bioma. Caso contrário, seria extremamente inseguro para leigos, para juízes, advogados, promotores e outros aplicadores da lei, até os órgãos ambientais, né? Seria muito inseguro distinguir, sem conhecimento técnico, os conceitos de bioma, região ecológica, fitofisionomia, enfim. E finalmente, é importante dizer que o Código Florestal, no artigo 12, ele considerou apenas 2 exceções para alteração dos percentuais da área de reserva legal, fazendo essas regras nos parágrafos 4º e 5º, dizendo o seguinte, que no parágrafo 4º, o poder público ele poderá reduzir a reserva legal para até 50% para fins de recomposição quando o município tiver mais de 50% da sua área ocupada por unidades de conservação de domínio público e terras indígenas homologadas. E também o poder público estadual, ouvido o Conselho Estadual do Meio Ambiente, poderá reduzir a reserva legal para até 50% quando o Estado tiver o zoneamento ecológico econômico aprovado e mais de 65% do seu território ocupado por unidades de conservação de domínio público e terras indígenas homologadas. Então foram esses alguns comentários a respeito aí das áreas de reserva legal, biomas, áreas de transição, Amazônia Legal, esperando que o nosso quadro aqui esteja esclarecendo todas essas dúvidas com relação ao direito agrário, direito ambiental aplicado ao agronegócio. Saudações e até a próxima!